entre 75 bilhões e 100 bilhões. Essa máquina grandiosa funciona por automatismos biológicos que procedem do momento da fecundação. A bomba cardíaca dispara quando o zigoto está apenas com 20 dias. Há um choque elétrico. E antes que exista o coração, já existe a função. O mecanismo trabalhando, cantando as glórias de Deus. E segundo dados estatísticos, um homem ou uma mulher aos 70 anos já exigiu do seu coração vibrar aproximadamente 4 bilhões de vezes, sem parar. Porque parando, naturalmente vem a morte cerebral, por consequência do tronco encefálico e, claro, a desencarnação. Mas se nós olharmos, por exemplo, o nosso sistema circulatório, são 150 mil quilômetros a 190 mil de veias, vasos e artérias, em um circuito especializado. Uma picada de alfinete destrói milhares de capilares. Automaticamente refazem-se. Um corte faz que o indivíduo tenha de imediato uma hemorragia. Mas o organismo está tão bem equipado que uma camada de fibrina é atirada sobre o corte para formar um coágulo tampão e impedir que todo o sangue se esvaia por aquele corte. Exceção feita aos hemofílicos. Se olharmos, por exemplo, nossos rins, são 106 quilômetros aproximadamente de veias e de vasos para filtrarem o sangue, retirando dele as impurezas que nós eliminamos por processos automatistas. Quando dormimos, o nosso automatismo fisiológico funciona. A respiração, os batimentos cardíacos, os batimentos peristálticos, toda a vida é tua, sem a presença da nossa consciência. Esta máquina divina, muitas vezes desrespeitada pela criatura humana, é a doação de Deus para o processo da evolução espiritual. Como negar-se Deus? Pergunta o Dr. Cressy Morrison, diante da magnitude, seja no universo, seja na vida microscópica, seja na organização fisiológica do ser, seja na sua realidade psicológica e psíquica. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Há uma bela história que conta a respeito de uma vida que irá modificar muitas vidas. Trata-se de uma família que viveu na Califórnia do fim do século XIX. O senador Stanford, que à época destes acontecimentos que irei narrar, era também governador do estado. Casado, era pai. Seu filho, Leland, era o biótipo da criança frágil e bela, olhos verdes. A senhora Stanford era uma das mulheres mais ricas da América no seu tempo. Amava o filho com extremado devotamento, mas não tinha o tempo necessário para dele cuidar. As obrigações sociais, as imposições políticas do marido, a situação financeira de banqueiro que ele exercia, tudo isso a obrigava a estar pouco no lar, no convívio com Leland. Em contrapartida, o filho idolatrava, e Madame dizia às suas amigas: é natural, eu dou tudo a meu filho. Dei-lhe uma empregada normanda, dei-lhe uma auxiliar inglesa, e tem ainda as outras amas. Claro, ela não dava o seu tempo, o que para muitas mães parece não ser importante. Dão coisas, mas não se dão. Leonard crescia, cheio de ternura,
mas via os pais com certa periodicidade, sem uma convivência muito constante, o que naturalmente o entristecia. Nesse ínterim, desencarnou uma tia de Madame Stanford, e pela exigência social, ela via-se obrigada a permanecer no lar por uma semana em luto. E nesta semana, dialogando com o marido, perguntou-lhe o que fazer. Uma semana inteira dentro de casa. E ele sugeriu que brincasse com Leland. Muitas vezes os filhos são adornos, brinquedos, mesmo amando-os, pela nossa imaturidade psicológica. E Madame foi à ala esquerda da casa palaciana em Palo Alto, cidade que ainda existe na Califórnia, e encontrou o filho no clavicórdio tocando. Era uma música terna e doce, triste e melancólica. Madame envolveu-se na onda da música e perguntou ao filho: é uma canção? Sim, mamãe. Uma canção normanda que me ensinou a ama francesa que veio de lá. E você sabe cantá-la? Sim, mamãe, em francês. Então cante-a para mim. Leland cantou-a. Madame comoveu-se até quase às lágrimas e perguntou-lhe: você sabe a tradução, meu filho? Sim, mamãe. É a história de um menino, filho de pescadores. Diariamente os pais iam com ele até a barca na praia que o pai tomava para ir pescar. Ao cair da tarde, ele e a mãe iam buscá-lo, diariamente, até um dia que ele não voltou. A mãe e a criança ficaram sobre uma rocha olhando o mar, e ele não voltou no dia seguinte, nem ao entardecer. Ao terceiro dia, a mãe, parecendo louca, disse ao filho: espera por mim. Eu irei buscar teu pai, que foi roubado pelas sereias do mar. Adentrou-se no mar e nunca mais voltou. E o menino ficou ali à praia, esperando. Oh, Leland, mas é uma história triste. Não, mamãe. Eu gosto muito dela porque se parece comigo. Como, meu filho? Tu me tens a mim e a teu pai. É verdade. Papai está sempre no mar dos seus negócios e da sua política e não tem tempo para mim. E mamãe está sempre com seus compromissos sociais, no mar da vida. E eu fico aqui na praia esperando. Madame comoveu-se. Mas agora não será assim, disse-lhe. Nós iremos brincar. E durante aquela semana, correram, brincaram. E Leland, por fim, no quinto dia, perguntou: mamãe, por que estamos tão juntos e você está em casa? Madame respondeu: porque morreu uma tia nossa, Leland. E o compromisso social pede-nos para mantermos luto. Mamãe, quer dizer então que quando morre um membro da família, uma tia, nós podemos e devemos ficar em casa? Sim, meu filho, é o protocolo social. E ingenuamente ele perguntou: mamãe, quantas tias você ainda tem? Mas não era exatamente isso, replicou Madame. Nesse momento, uma amiga da senhora veio dizer-lhe que tinha tido uma ideia genial para retirá-la de casa, daquele presídio dourado. Havia em São Francisco um orfanato. E seria ideal se Madame fosse enxugar as suas lágrimas, que afinal não as vertia, fazendo a caridade aos órfãos. E a amiga providenciaria a presença de repórteres e jornalistas para poder exibir a caridade de Madame nas primeiras páginas dos jornais. Madame exultou. Mandou preparar guloseimas, balas, doces.